Muitos dos planos que nós fizemos no final do ano, muitos deles ainda permeiam a nossa mente, ainda está fresquinho, né? Mas, às vezes, o cansaço já do início do ano, tanta coisa, já no janeiro nós estamos já desanimados. Não, gente, nós estamos em janeiro ainda. Vamos levantar essa cabeça. Deus tem propósito para a nossa vida, e se a nossa vontade se o nosso pedido está alinhado com a vontade de Deus, Deus pode e Deus quer fazer maravilhas nas nossas vidas. Então, é hora de você apertar o cinto de segurança, pedir a Deus graça, porque ainda tem mais 11 meses pela frente ainda. Você não vai abaixar a cabeça agora. Em janeiro, gente. Bola para frente, né? Vamos aguentar firme, porque o Senhor, Ele tem coisas maravilhosas para nós. E isso que nós lemos aqui em Romanos, era isso que o apóstolo Paulo estava fazendo para aquela igreja. Ele estava encorajando aqueles irmãos, falando para eles de esperança. E é interessante que, lendo isso essa semana, eu me lembrei que no 2023, né, Aline, nós lemos o livro do Peregrino. E tem uma parte do livro que mexeu muito comigo, e eu voltei nela essa semana para ler, para falar para vocês agora. E sempre que eu volto, eu choro, gente. Eu sou chorona mesmo, tá? Eu choro por qualquer coisa. E eu chorei, porque tem muito a ver com isso que o apóstolo Paulo fala aqui nessa carta aos Romanos. Vou falar para vocês. Nessa parte do livro, estavam conversando evangelista, fiel e cristão. E evangelista chega para fiel e cristão e fala o seguinte, eu vou ler, tá? Irmãos, são 20 horas e 5 minutos, vocês vão ter que me aguentar 1 hora. Estou brincando, tá? Vocês não merecem. Evangelista fala o seguinte, para cristão e fiel, que estavam numa caminhada, numa jornada, rumo à cidade celestial. Olha o que o evangelista fala. Logo, vocês entrarão em uma cidade onde, ao avançarem, encontrarão cada vez mais inimigos, ávidos para matá-los. Estais certo de que um de vocês terá que selar seu testemunho com sangue. Quer dizer, um de vocês vai morrer. Todavia, sejam fiéis até a morte, e o rei dará a vocês a coroa da vida. Ok. Fiel e cristão ouvem isso do evangelista e continuam sua caminhada. Nessa caminhada, rumo à cidade celestial, eles passam por um lugar chamado Feira das Vaidades. Alguém lembra? Na Feira das Vaidades, quando eles entram nesse lugar, que era uma cidade da vaidade, e tinha-se a Feira da Vaidade. Na Feira da Vaidade, vendia-se de tudo. Tudo de bom? Não. Tudo de ruim que pode o mundo oferecer. Orgulho, mulheres fáceis, prostituição, casa, riqueza, dinheiro, roubo, mentiras, todo tipo de coisa ruim se vendia na Feira das Vaidades. O que você procurasse lá de ruim, tinha alguém gritando lá, opa, alguém quer orgulho? Vem comprar. Tinha na Feira das Vaidades. Quando fiel e cristão entram naquela feira, eles destoavam daquelas pessoas, seu modo de vestir, sua maneira de falar. E isso causou muita raiva nos comerciantes. Por quê? Poxa vida, entra 2 camaradas aqui que não compram nada, não vende nada, está causando esse tumulto aqui na feira. Chamaram o juiz daquele lugar, o povo ferozmente ficou nervoso contra fiel e cristão, e os 2 foram levados a julgamento. Fiel foi espancado, cortaram fiel todo a espada, torturaram fiel, chutaram fiel, acabaram com fiel. O cristão conseguiu fugir. Mas fiel foi colocado numa fogueira. Mataram fiel.
quando o cristão tem que seguir a sua caminhada sozinho, por um momento ele se sente só, triste, porque ele sentia falta do amigo. Poxa vida, mataram Fiel. E nesse momento de solidão que Fiel estava enfrentando, que cristão estava enfrentando pela morte do amigo, as cinzas de Fiel, a lembrança de Fiel na mente do cristão, fez outra pessoa caminhar do lado dele. E essa pessoa era a esperança. A esperança começou a caminhar lado a lado com o cristão, falando para ele assim, ó, cristão, é importante você lembrar de onde você veio, você precisa continuar. Mas mais importante do que você lembrar de onde você veio, é você nunca se esquecer para onde você está indo. Você está indo para a cidade celestial, cristão. Você precisa ficar firme. E essa esperança ao lado de cristão, dava para ele força para seguir a sua caminhada. Que agora não seria uma caminhada muito tranquila, rumo à cidade celestial. Ele ainda ia enfrentar obstáculos, tudo de ruim pelo caminho, mas ele tinha do seu lado a esperança, para dar ele força, para ajudar ele nessa caminhada. Então, ele precisava lembrar, qual era o meu destino? Meu destino é a cidade celestial. E a esperança trazia consolo para cristão nos seus momentos de tristeza. Um dia, cristão e esperança estava próximo ao rio. Do outro lado do rio estava a cidade celestial. A esperança olha para cristão, aponta para ele e fala, está vendo, cristão? É lá que você vai chegar. Você só precisa atravessar o rio. Isso animava cristão na sua caminhada. E o que o apóstolo Paulo está falando aqui nessa carta aos Romanos? Porque independente da situação, nós precisamos ter esperança em Deus. E a nossa esperança, na maioria das vezes, ou muitas vezes, ou todas as vezes, não está em nada do que nós vemos aqui. Porque se nós formos olhar para as coisas aqui, certamente nós perderemos a esperança. Mas a nossa esperança não está em coisas, a nossa esperança está em um Deus vivo, que faz todas as coisas. A esperança, ela não é confusa, a esperança, ela é clara. Quando o nosso caráter cristão passa por momentos difíceis, a esperança de receber o que Deus prometeu para nós nos fortalece. É a esperança que nos fortalece. A graça que o Senhor dá para nós é a certeza que todos nós, cristãos, eu, você, todos nós, um dia vamos chegar na cidade celestial. Nós estamos aqui como cristãos, peregrinos, mas nós temos um destino. E a esperança em Cristo faz a gente nunca esquecer para onde que a gente está indo. Existe uma caminhada, mas existe um lugar que eu vou chegar. A esperança é essa virtude do crente. Crente em Cristo Jesus tem esperança. É a esperança que o Senhor dá para a gente, para nós nos mantermos firmes. Um dia nós estaremos diante dEle. Como não ter esperança num Deus desse? Num Deus que venceu a morte. O próprio Jesus disse isso. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quer esperança maior do que essa? Nós cremos num Deus que Ele mesmo ressuscitou dentre os mortos para nos dar garantia que eu e você também ressuscitaríamos. Irmãos, essa é a fé em Cristo Jesus, que nós ressuscitaremos com Ele. Olha, pensa você crer num Deus que fala para você assim, olha, você não vai morrer, você vai viver para sempre. Irmãos, o cristianismo é loucura para o mundo. Como que nós encontramos alegria na morte? Jesus ressuscitou. E eu vou ressuscitar com Ele também. Aleluia. Essa é a esperança que o apóstolo Paulo trazia para os romanos. E é essa esperança que eu quero que vocês coloquem no coração de vocês. Não deixe se abater pelas coisas que nós vemos. Você tem um alvo. Você tem um destino. Essa esperança da ressurreição. Vou tomar água que eu estou nervosa. Vou tomar virada para cá, para vocês vão ver que eu estou tremendo, tá?
Irmãos, essa esperança da ressurreição mobiliza cristãos desde que Jesus foi elevado aos céus. Lembra? Jesus lá na montanha, Jesus subindo, corpo, Jesus em carne, subindo para os céus, os discípulos. E agora? Os anjos olham e falam assim: o que vocês estão olhando? Por que vocês estão admirados? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai descer com poder e glória para nos buscar. Essa é a esperança da igreja. Nós reinaremos com ele. E desde lá, todos os cristãos, depois de Jesus, imagina, os que continuaram, os apóstolos, todos. E hoje nós aqui, nós vivemos na esperança que nós veremos Jesus e que nós viveremos com Ele. Essa é a esperança do Evangelho. Homens e mulheres, de lá até hoje, incluindo eu e você, vivemos esperando a volta de Jesus. Essa é a nossa esperança. Essa é a minha esperança e eu quero que seja a sua também. Por isso Paulo falava para aqueles irmãos ali em Romanos: olhem, fiquem firmes. Aguenta, meu filho. Calma. A cidade celestial está logo ali. Tem dias que parece que ela está bem mais longe. Tem dia que você pegar um binóculo, você não consegue ver. Mas os olhos da fé fazem a gente crer. Eu estou passando por aqui, mas existe um lugar para mim. Ser cristão, irmãos, na maioria das vezes, é ser afligido mesmo. Faz parte do processo. É nisso que a nossa fé ela é testada como ouro no fogo. Eu estava vendo um testemunho de uma missionária, se vocês quiserem procurar depois no YouTube, ela chama Ariadna. E ela trabalha em tempo integral. Tem 33 anos que ela trabalha em tempo integral para o Portas Abertas, que são missionários que cuidam da igreja perseguida. Então, essa missionária, junto com seu esposo, eles fazem um trabalho na Ásia, ali na Israel, aquela região ali do Oriente Médio, que sofre realmente. O cristão lá, o cristianismo lá, sofre todo tipo de perseguição. E não é uma perseguição como a nossa, né? Que não é menos também, e vou falar sobre isso no final. Lá é uma perseguição de morte mesmo. Então, ela chegou lá, nesse lugar, e eles, num dia depois, eles marcaram de um encontro numa dessas aldeias bem distante do Oriente Médio, e eles falaram assim: olha, amanhã vai vir um irmão aqui, que ele tem 93 anos. Esse irmão viveu o tempo todo falando sobre Jesus. Ele era um homem de Deus, falava de Jesus ali naquele lugar. Ele e sua família. E todo mundo ficou com muita expectativa que esse irmão ia chegar lá. Esse irmão de 93 anos, ele passou 26 anos preso no Oriente Médio por ler, pregar e falar desse livro que eu e você temos na mão e que a gente simplesmente passa uma semana lá, deixado lá em cima da estante. Vocês não, eu me incluo. 26 anos ele ficou preso por pregar o Evangelho. E quando esse homem chegou nessa aldeia, quando ele chegou lá, as pessoas viam o que era um homem que tinha uma vida de Deus. Ele exalava o Evangelho de Cristo. Ela conta que ele pregou por 2 horas, apenas Jesus crucificado. Ele só falava de Jesus, do Evangelho, da cruz. Ele respirava Jesus. No outro dia, pós-pregação dele, recebeu-se a notícia que esse irmão partiu para o Senhor. Deus chamou ele. E ali no velório dele, a esposa dele, a viúva desse irmão, contava que nos últimos 6 meses de prisão dele, ele ficou 26 anos preso, e nos últimos 6 meses de prisão, fizeram uma cova de 1 metro para ele ficar. Então, os últimos 6 meses de vida, ele passou de joelhos nessa cova. Irmãos, isso não é de séculos atrás. Não, isso é uma situação de agora. Existe uma igreja que sofre perseguição
lá fora que nós desconhecemos, infelizmente. Então, esse irmão, ele passou 6 meses nessa cova que fizeram para ele de 1 metro. Nesses 6 meses, ele recebia comida pouquíssimas vezes no dia, que alguém dava. Todas as fezes que ele ficava ali naquele espaço mesmo, e vez ou outra, quando a situação estava insustentável, tirava-se essas fezes de lá. E, quando ele estava para morrer, chamaram o filho dele para visitá-lo. E o filho dele, com 26 anos, ele tinha visto o filho tinha 6 anos. Ele foi ver o filho de novo, com 26 anos. Ele não reconheceu o filho. E o filho, eles chamaram o filho na intenção assim, olha, quando o filho vê o pai nessa situação, ele vai voltar e vai falar para a igreja assim, olha, vale a pena servir Jesus, não. Para com isso, gente. Meu pai viveu a vida inteira pelo Evangelho e agora está morrendo. Meu pai está pálido, sem cor, está um semi-morto. E quando o filho dele chegou lá, no primeiro momento o pai não reconheceu, e o filho olha para ele e fala assim, pai, nega Jesus. Se você negar, você vai ser livre. Nega Jesus, pai. Depois você se acerta, você pede perdão. Sabe o que ele respondeu para o filho? Vocês conhecem essa frase. Ele respondeu assim, olha, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu vou proclamá-la. Eu levarei também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Isso é ser cristão, irmãos. Apóstolo Paulo traz uma esperança aqui em meio à dor, que é o que nós precisamos ter. Nem sempre a nossa vida cristã vai ser uma vida de alegria o tempo todo. O apóstolo Paulo diz assim, olha, a esperança precisa nos acompanhar, independente da situação que estamos vivendo, porque a nossa fé, a nossa esperança genuína está em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus é capaz de suportar todos os horrores que vêm afligir a vida de um cristão. E o apóstolo Paulo falava isso aqui com muita propriedade. Ele não falava de algo que ele escutou, ele falava de algo que ele viveu. Porque antes disso, ele mesmo tinha sofrido 39 açoites lá na cidade de Filipe. Foi preso, torturado. E o que ele fazia na prisão? Ele louvava, ele cantava, ele confundia o carcereiro. Por quê? Tinha uma esperança dentro dele que fazia ele não desistir. E o apóstolo Paulo chama esses cristãos perseguidos e chama cada um de nós também para nós termos esperança. E a esperança em Cristo Jesus traz alegria para a gente. Naquela época, os cristãos eram perseguidos, eles eram cancelados, mortos, eles eram odiados. Não era fácil, naquele contexto de Paulo, ser cristão. E ele chama cada um daquela época, e nós também, para nós termos uma esperança em Deus. A esperança, irmãos, é uma realidade da nossa fé. Cristianismo é esperança. Nós cremos no Jesus que virá, né, Alisson? Que nos livrará de todas as coisas, diante das circunstâncias da vida. Falei isso com meu esposo hoje de manhã. O nosso assunto, né, de vida na sua casa, qual é o assunto que deve mover os nossos corações? Que move a nossa fé? Nós estaremos um dia reunidos com Jesus Cristo. Hoje nós reunimos aqui como igreja, experimentamos dessa graça aqui com os irmãos, mas nós um dia estaremos com Ele. Nós veremos Jesus face a face, nós o veremos, nós ficaremos livres das amarras, da solidão, da depressão, da ansiedade. Nós cultuaremos junto com Ele, irmãos. Essa é a esperança do Evangelho. Nós viveremos com Ele. Nós seremos Cristo Jesus ali ao nosso lado. Tem um puritano do século XVIII que falou assim, olha, se Cristo não estiver no céu, o céu não é mais céu para mim. O céu só é céu porque Jesus vai estar lá, sentado com a gente. Nós estaremos na presença do Deus vivo. Nós veremos Jesus face a face. Se você não tem esperança nisso, se isso não te alegra, existe alguma coisa muito errada com o nosso cristianismo. Nós estaremos com Deus. Por isso, quando a gente se percebe, né, abatido, chateado, entristecido, a gente precisa se lembrar
dessa esperança. Jesus está vivo. E nós estamos caminhando rumo à cidade celestial. Eu creio nisso. Essa é a esperança que me move. O mundo está acostumado com uma alegria que ele não pode ver. O mundo condiciona a alegria a uma conquista financeira. Legal, se você tiver também. Mas passa. Nós somos egoístas. Nós somos avarentos por natureza. Uma coisa só importante para a gente quando a gente não tem. Aí você quer. Aí quando você conquista, você fala, é isso? Agora eu quero outro. A gente é assim. Nós nunca estamos contentes. Por isso que o mundo é ansioso, eufórico, agitado, quer as coisas para agora. Meu caderno está vivo. Quer as coisas para ontem. Por quê? Não tem esperança no futuro. Espera o quê do futuro? Eu quero para agora. Mas nós não. A nossa esperança está no futuro com Cristo Jesus. Por isso nós não desesperamos pelo agora. Existem coisas para depois dessa vida que eles não entendem. Existe uma vida eterna. Para a morte ou para a vida. Se eu fosse essas pessoas que preocupam tanto com o agora, eu ficaria bem preocupada com o futuro. Porque quando nós fecharmos os nossos olhos, como diz o médico que fez o meu parto, só o Papai do Céu sabe. Nós precisamos pensar nisso. Por isso nós precisamos aguentar firmes aqui, até nós chegarmos com Jesus. Se nós temos esperança em Deus, em alegria da salvação, nós precisamos ser pacientes. Apóstolo Paulo usa essas palavras no mesmo contexto, né? Esperança, alegria e paciência. Em meio à dor, em meio à prisão, em meio à perseguição, sim. Nós teremos problemas, e nós temos problemas todos os dias, como cristãos. Todos os dias nós enfrentamos um problema, quando nós passamos pela feira da vaidade. Todos os dias a gente passa. Será que nós somos diferentes na feira da vaidade? Nós precisamos. Vão nos odiar. Nós precisamos ser pacientes na tribulação. Pacientes. E às vezes nós confundimos a paciência, né? O que a paciência não é? Eu anotei aqui, porque Deus falou comigo. A paciência não é você anular o seu sentimento. Fingir que você não está sentindo, fingir que você não está nervoso. Não, sabe? Eu estou paciente. Isso não é paciência não, irmãos. Isso aí é aquelas religião lá do Japão, Seishinobei, budismo, né? Eu estou paciente. Isso não é paciência. Não é um estado zen da alma, né? Hoje eu estou zen. Não é isso. Paciência não é você se desligar, ficar apático diante da situação, sabe? Tipo assim, não estou vendo isso, não estou vendo, não quero nem saber. Deixa o circo pegar fogo. Isso não é paciência também. Paciência não é mornidão, não é você ficar apático diante de uma situação. Já viu essas pessoas que o bicho está pegando e fala assim, o quê? Eu vou ficar aqui no meu cantinho, vou fingir que eu nem estou vendo. Isso não é paciência. Não é paciência. A gente não pode confundir paciência com apatia, ficar inerte aos problemas, né? Fingindo que não está acontecendo. Eu vou dormir que passa. Eu já fiz. Vou dormir que passa. Quando eu acordar, vai ter resolvido. Não vai dar certo. Vou ficar quietinho aqui, Senhor, vou ter paciência. Isso não é paciência. Eu lembro quando eu era criança, nem está aqui. Quando eu era criança, eu ficava vendo filme de guerra. E, gente, eu ficava encabulada, né? Aqui a gente nunca viveu uma guerra, né? A gente tem outras guerras aí, urbanas e tal. Mas a guerra mesmo, a guerra de matar, a gente nunca viveu, né? Mas eu ficava vendo os filmes, olha como que eu era valente. Eu pensava assim, se eu estivesse numa guerra, quando começasse os tiroteios e eles estourassem as bombas, eu ia cair no chão e fugir de morta. O que ia saber?
Que tanto de corpo lá, com tiro. Eu ia ficar quietinha no meio dos mortinhos. Quando eles passassem, eu ia fazer. Isso é covardia. Aí eu vou ficar aqui pacientemente, esperando o exército passar, ninguém vai me ver. Não. Soldadinha, não ia dar certo. Isso não é paciência. Paciência não é covardia, né? Não é covardia. É paciência, irmãos. Posso estar errada? Se eu tiver, que o Senhor me perdoe. Paciência é a gente saber esperar. Saber esperar. Com sabedoria. Paciência é você estar ciente da situação, do problema, mas você ter domínio próprio diante da situação. Paciência é você saber quando você age. Paciência é você aguardar sem murmurar. Murmurar não combina com paciência. Eu sou paciente, mas, Deus, pelo amor de Deus, Senhor Jesus, sem misericórdia. Eu sou paciente, Senhor, que esse telefone que não toca, esse concurso que não sai. Isso não é paciência. Paciência é nós sabermos esperar. Paciência é confiar em Deus. É você ter controle. Senhor, estou esperando no Senhor. Eu tenho paciência, Senhor. Não é no meu tempo. O soberano é Deus. É Ele que controla. Calma, meu filho, respira. Nós queremos um negócio para ontem. Nós somos imediatistas. Jesus fala assim, olha, calma. No meu tempo, não é no seu. Vai acontecer. Tenha paciência. O apóstolo Paulo fala aqui para os romanos, tenho esperança que vai encher vocês de alegria com paciência. Tenham paciência. Nós devemos, como cristãos, aguentar firme. Não desistir quando as coisas estiverem turbulentas. Quando você passar pela feira da vaidade e alguém querer te matar. Naquele contexto que Paulo estava, os cristãos sofriam todo tipo de perseguição no corpo, né? Físico. Hoje nós sofremos uma perseguição diferente. O que, na verdade, às vezes eu acho até pior. Se chegasse para nós hoje e falasse, morre, eu falo, eu morro por Jesus, morro. Mas hoje é uma perseguição diferente. Né? Nesse pós-tudo, né? Pós-modernismo, nesse tem que atualizar a Bíblia, a gente sofre todo tipo de perseguição. E somos perseguidos sim, tá, irmãos? Nós não podemos professar nossa fé hoje assim tão livremente como falam. Vai se posicionar na sua escola, por exemplo, contra o aborto. Vai falar sobre isso com o seu professor de filosofia. Né, Aline? Nossa perseguição hoje, ela é diferente. Coloca na sua rede social alguma coisa que não condiz. Você é preconceituoso. Nós sofremos todo tipo de afronta hoje, porque existe um padrão do céu para nós, que o mundo quer quebrar. Mas ele existe. O bem e o mal, não foi nós que inventamos. Foi o Senhor, veio do céu. É um padrão que veio do alto para nós, que nós devemos seguir. Verdadeiro e falso, não foi uma invenção. Ou é verdade ou é mentira. Certo e errado, não tem um meio termo. Feio ou bonito. Hoje você não pode falar que a pessoa, que alguma coisa é feia. Você tem que falar assim, é diferente, né? Você fala que isso aqui é feio, meu filho. É feio, é feio. Não, você tem que falar, não pode falar. Nós não sofremos? Nós sofremos. Todo tipo de perseguição. Muitos de nós podemos ser condenados. Sofrer duras penas por passar todos os dias nessa feira da vaidade. E esse mundo insolente, longe de Deus. E o apóstolo Paulo diz isso para a igreja daquela época, e ele fala isso para a gente também hoje, para a gente aguentar firme, para a gente não desistir. Nós precisamos ser perseverantes. Nós precisamos crer que existe um Deus todo-poderoso, que é maior do que tudo isso, que os nossos olhos veem. Você pode se chegar diante do Senhor em oração. O apóstolo Paulo fala isso também, na sequência.
E às vezes você pode chegar diante de Deus mesmo com o seu português errado, né? Às vezes nós não sabemos nem como orar. Chega diante do Senhor, do seu jeito. Conversa com Deus. Senhor, me ajuda. Não precisa de você inventar palavras bonitas para falar com Deus. Ele conhece seu coração. Ele sabe do que você precisa. Fala para Ele, Senhor, pontua para Deus. Senhor, tem tantas coisas que me distraem. Senhor, não estou conseguindo orar. Meu Deus, todo dia me é oferecido alguma coisa na feira das vaidades. Me ajude a ser forte, Senhor. Deus ouve a oração dos filhos. Ele ouve a sua oração. Aguenta firme. Às vezes nós não conseguimos nem falar, né? Às vezes a situação está tão crítica que a gente só chora. Eu às vezes passo por momentos assim. Ah, Senhor. O que eu vou falar? O Senhor sabe. E a gente chora ali diante do Senhor. E o Senhor nos ouve. O Senhor nos entende. Que a oração traga em você essa esperança. Para você ser renovado na alegria. Peça ao Senhor paciência para você continuar a sua caminhada. Diante da oração, nós podemos suportar. Diante das orações, nós temos soluções, né? O Senhor nos ouve, Deus tira de nós toda ansiedade, toda tormenta. O Senhor escuta. Não consigo orar, estou me sentindo fraco, pede ajuda. Não estou aguentando. Ora aqui comigo. O Senhor nos fortalece, nós somos um corpo. Amém? Nós, enquanto cristãos, nós somos chamados para ter essa esperança real em Cristo Jesus. E experimentar dessa alegria que Ele propõe para nós todos os dias. Nós precisamos ficar firmes, irmãos, até que o Senhor venha. A palavra diz que o dia e a hora ninguém sabe. Pode ser amanhã. Pastor Robas fala isso muito aqui na igreja. Hoje pode ser nosso último culto. Nós não sabemos. Nós precisamos permanecer firmes na esperança que o Senhor está com a gente enquanto nós peregrinamos aqui. A nossa esperança é essa, que breve, muito em breve, nós ouviremos o próprio Jesus. Vinde, benditos do meu Pai. Olha o que eu preparei para vocês. Venham, entrem, sentem-se. Olha, eu coloquei uma mesa para vocês. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Jesus falou em João assim, olha, não se turbe o coração de vocês, não fiquem preocupados. Credes em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não tinha dito para vocês, eu vou preparar um lugar para onde que eu estou, vocês também estejam. Essa é a esperança do Evangelho, essa é a nossa esperança. Aleluia! Tem um banquete nos esperando, tem uma coroa de glória nos esperando. Essa é a esperança do cristão. Nós não podemos perder a esperança, nós não podemos desistir na caminhada. Ainda que venham os açoites, ainda que venham as lutas, ainda que venham as perseguições, nós temos uma esperança. Nós viveremos para sempre com Ele. Aleluia! Obrigado, Senhor Jesus. Gálatas 6:9, eu quero que você leia, para a gente encerrar. Quero que você leia comigo. Gálatas 6:9. Obrigado, Senhor. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se nós não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente para os domésticos da fé. Aguentem firme. 2 Timóteo 4:8. Quero que você leia comigo. Timóteo 4:8. Diz assim. Acharam? Porque está na projeção, fica. Segundo. A nossa esperança, irmãos,
a nossa alegria, o que reacende essa esperança em nós todos os dias, é que um dia nós veremos o Senhor. Às vezes, tudo à nossa volta parece remar contra nós. Você já viu aquela sensação que você tem assim, olha, que parece que você já nadou contra a maré? Você nada, aí a maré faz... Você fala, Jesus, eu achei que eu estava chegando aqui, Senhor. Nesses momentos, nós precisamos focar os nossos olhos. Existe um lugar para mim. O Senhor está preparando uma casa para mim. Ele está preparando uma mesa para mim. Não é aqui. Existe uma mansão celestial. Existe um lugar. Existe uma casa. Existe uma cidade. E é para lá que eu vou. Eu receberei a minha coroa, Jesus. Eu verei Jesus face a face. O que é isso aqui? O que são as tribulações dessa vida diante da glória que Ele reservou para nós? Nos ajude, Senhor, a permanecermos firmes até o fim. Firmes. O tempo todo o mundo vai chamar você a se desviar. Nós estamos imersos na feira da vaidade. Todo dia tem uma proposta diferente. Todo dia tem uma oferta diferente, querendo fazer você desviar da cidade. Existe uma cidade. Foi preparada para mim e para você. E é para lá que nós vamos. Você nunca pode perder isso do seu coração. Jesus crucificado, morto, ressuscitado para te dar vida, vida eterna, foi preparar um lugar para você e para mim. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. 2 Timóteo, apóstolo Paulo fala para Timóteo isso. E ele fala para mim nessa noite, para você. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me concederá naquele dia, não somente a mim, mas certamente a todos que amarem a sua vinda. Aleluia. Lembra dos varões galileus? Hoje nós somos esses que olham para o céu e esperam Ele voltar. Aquela geração viu Jesus subir. Meu Deus, Ele está indo. Acabou a nossa esperança, o que nós faremos sem Ele? Ele foi para o céu, Jesus está indo. Esse mesmo Jesus que vocês, varões galileus, estão vendo subir, esse Jesus vai voltar. Nós somos aqueles que veremos Jesus vindo com poder e glória. Essa é a esperança do Evangelho. Isso é ser crente de verdade. É isso que o mundo não entende. É isso que as pessoas não entendem. Como pode essa pessoa estar sorrindo em meio ao caos? É porque a minha esperança não está nessas coisas aqui. Como pode essa pessoa, numa quarta-feira, sair da sua casa e ir naquela igrejinha lá no Aeronautas, lá na grota? Eu estou indo rumo à cidade celestial junto com os meus irmãos. Eu tenho uma família lá. É lá que eu vou estar. Nós temos um destino. Nós estamos caminhando junto. Nós somos peregrinos. E já já nós encontraremos com Jesus. Essa é a esperança que tem que permear os nossos corações. Dia e noite. Quando você levantar amanhã para sair para o seu trabalho. Quando você for exposto a todo tipo de oferta, na feira das vaidades, lembre-se, você é um peregrino, você é um cristão. Você precisa dizer, não, só estou passando. Só estou passando por aqui. Minhas roupas são diferentes, está vendo? Minha forma de falar é diferente. Eu estou indo para lá, para a cidade celestial. Quer largar essa barraca aí? Quer parar de vender essas coisas? Quer vir comigo? Existe um lugar preparado para mim e para você. Que essa esperança da vida de Cristo em nós viva no coração de vocês.
Que a esperança de vocês sempre continue sendo o Cristo ressuscitado, que preparou o lugar para mim e para você. Aguentem firmes. Amém. Irmãos, é uma canção muito antiga, só quem é velho que vai saber, tá? Tá funcionando não, Alex? Tá não, né? Tá. Essa música é assim, olha. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Amo esse refrão, olha. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Mais uma vez. Breve vamos a batalha aqui e para sempre descansar e para sempre com Jesus ali, com Jesus. Todos os que são fiéis, todos os que são ao bom capitão, hão de receber lauréis, hão de receber como galardão. Para terminar mais uma vez, breve vamos ter a batalha aqui, a batalha e para sempre descansar e para sempre com Jesus ali, com Jesus ali. Todos os que são fiéis, todos os que são ao bom capitão hão de receber lauréis, hão de receber lauréis como galardão. Aleluia. Irmãos, que palavra que o Senhor nos abençoou hoje, que nós possamos colocar essa palavra em prática. Há esperança para aquele que está em Cristo Jesus. O mundo está perdido, irmãos. O mundo só tem a aparência de estar em paz, mas a verdadeira paz, aquela paz que excede todo o nosso entendimento, aquela paz que excede a nossa compreensão, só vamos encontrar no Senhor. Fiquem firmes no Senhor. Não fiquem firmes em mim, porque se vocês firmarem em mim, vocês vão cair. Amém? Fiquem firmes no Senhor, porque Ele é rocha inabalável. Amém, meus irmãos? Antes de nós terminarmos esse culto, eu quero chamar o Caio aqui, que eu quero orar por ele. Vem cá, Caio. Vem cá. Vem cá, Caio. Vem cá. Irmãos, o Caio, ele está com o avô dele, está internado. A família pediu para ir despedir, mas nós vamos orar, porque a vontade de Deus vai ser estabelecida, não é, irmãos? Mesmo que a vontade do Senhor seja contra a nossa vontade, porque o que nós queremos? Queremos que todos vivam, nós queremos que ele levante daquela maca agora e venha até a pé para casa correndo, mas se a vontade do Senhor for levá-lo, amém, nós temos que glorificar a Deus pela vontade dEle. Mas eu quero que vocês lembrem do Caio em suas orações, lembrem da sua mãe, irmã Patrícia,
E em nome de Jesus nós cremos na oração da igreja. Pode ser, irmãos? Em nome de Jesus. E senta as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, como igreja do Senhor, colocamos diante do Senhor a vida do nosso irmão Caio e a vida da nossa irmã Patrícia. Oramos, ó Pai, pela vida do Gilberto, Senhor. Deus, nós pedimos a Ti que cumpra a Tua vontade na vida dele, Pai, não a nossa. Deus, em nome do Senhor Jesus, cuide do coração desses familiares, esteja com eles, Pai, em nome de Jesus. E, Pai, nós nos submetemos sempre, Deus, à Tua vontade, sempre, ó Pai, à Tua vontade. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, se for a Tua vontade, levantar aquele homem daquela cama, Deus, que a Tua vontade se cumpra. Se for da Tua vontade, ó Pai, levá-lo, Pai, nós nos submetemos a ela, como igreja do Senhor, nós pedimos a Ti, Espírito Santo, que traz o alento para essa família, em nome do Senhor Jesus, porque sabemos que o Senhor não quer apenas derramar a Tua cura sobre a família, mas o Senhor tem o desejo de derramar a salvação, Pai, em nome de Jesus, porque os nossos olhos não estão fixos, ó Pai, nas coisas dessa terra, porque tudo nessa terra passa, tudo nessa terra acaba, tudo nessa terra, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, mas o Senhor é aquele que prevalece, aquele que permanece, o Senhor é o único que carrega o atributo de eternidade, e é em Ti que nós nos apegamos nesse momento. Pai, seja com essa família, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém, amém. Vamos orar para ir para as nossas casas. Deus, nós queremos Te agradecer por esse culto. Obrigado, Senhor, porque a única presença que não pode faltar aqui é a do Senhor. Te agradecemos pelos nossos irmãos que vieram aqui adorar o Senhor. E, Pai, em nome de Jesus, oramos pelos nossos irmãos que não puderam comparecer hoje. Que a Tua graça, a Tua misericórdia seja sobre cada um deles. Meu Deus, em nome de Jesus, nesse momento, nós entregamos, ó Pai, a nossa vida em Tuas mãos. Nos ajude, Pai, abra, ó Pai, o caminho, ó Pai, do Teu Filho, que muitas das vezes está perdido. Senhor, em nome de Jesus, permita que tenhamos um resto de semana em Tua presença. E, Pai, de igual modo, colocamos todas as nossas famílias, a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso casamento, meu Deus, em Tuas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus, cuida daquilo que é nosso, meu Deus, porque na maioria das vezes não conseguimos. Deus, seja com a Tua igreja, acompanhe os Seus filhos, Pai, que largaram as suas casas, estão aqui adorando e exaltando o Teu santo nome. Meu Deus, em nome de Jesus, nós Te agradecemos, não só hoje, mas para sempre, e sendo as Suas mãos que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do nosso amigo Espírito Santo e que o amor de Deus acompanhe aquele que crê. Se você crê, diz amém. Ide para casa, que o Senhor vos abençoe. Até o próximo culto.